Bom dia, gente! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o som como uma forma de expressão, né? Como uma forma artística. E pra gente entender o som como uma expressão, a gente tem que entender quais são os elementos e a grafia musical, né? Então, qual é a grafia da música? A música, a grafia da música é dividida em notas musicais, tons e semitons, pentagramas e partituras. O que são as notas musicais? As notas musicais, elas são os elementos básicos de qualquer música. Não existe música sem nota musical. E elas são divididas em 7. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Os tons e semitons, eles vão ser os intervalos entre essas notas musicais, sendo os tons os intervalos mais longos entre uma nota musical e outra, e os semitons, intervalos menores entre uma nota musical e outra. E os pentagramas? Os pentagramas é onde nós escrevemos as notas musicais. Por meio deles é que os músicos sabem como e quando tocar, quando é a sua vez de tocar. E as partituras é a soma de todos esses elementos, que é onde é escrita aquela música, né? Então é ali que a gente escreve as nossas notas musicais, diz quais são os intervalos, quais são os tons e os semitons daquela música, e os pentagramas, né? São todos inscritos na partitura. E quais são as propriedades do som, né? O que forma o som? Agora falando. Aí sim, vai ser a altura, que indica se uma nota é mais grave ou mais aguda, ou seja, quanto maior for a altura, mais aguda vai ser a nota. E quanto menor for a altura, mais grave vai ser a nota. A duração. A duração ela vai indicar o tempo em que as notas, os acordes e as pausas vão ter dentro de uma composição. Já o timbre é o que vai distinguir as frequências iguais feitas por diferentes instrumentos. E a intensidade, ela vai falar sobre o volume e o alcance daquele som. Um instrumento musical maior, por exemplo, o violoncelo, ele vai ter um alcance muito maior do que um violão, por exemplo. E aí, falando em instrumentos musicais, a gente entra em quais são os tipos de instrumentos musicais, né? A gente vai ver os instrumentos de corda, a gente vai ver instrumentos de sopro, instrumentos elétricos e instrumentos de percussão. Os instrumentos de corda, eles são os que a gente conhece que tem corda, né? Como o próprio nome diz. Que aí é o violão, o violino, o violoncelo, o contrabaixo. São todos instrumentos de corda, porque eles possuem corda e eles produzem som de acordo com o atrito entre o objeto que está tocando nessas cordas, né? Os instrumentos de sopro, como a flauta, por exemplo, que é um instrumento que sai o som conforme o ar passa por ele, né? Por isso que chama instrumento de sopro. Os instrumentos elétricos, que também, como o nome já diz, são elétricos, por exemplo, o teclado, que você tem que ligar ele numa eletricidade, né? Por exemplo, o teclado. E as percussões, que aí a gente vai ter também uma infinidade de representantes. A zabumba, o atabaque, o tambor, a alfaia. São diferentes instrumentos de percussão que a gente bate, né? Essa ideia de tambor, que não necessariamente só os tambores são instrumentos percussivos. E quais são os estilos musicais brasileiros, né, gente? Que é importante a gente saber. Que aqui a gente tem muito forte o samba, o forró, o frevo, o axé, o funk
E esses estilos musicais, eles vão reverberar, eles vão se desenvolver em diferentes regiões do país. Por exemplo, o frevo lá em Pernambuco, o samba muito forte aqui no Rio de Janeiro, na Bahia também, mas muito forte aqui no Rio de Janeiro, o forró no Ceará, o funk também aqui no Rio de Janeiro e em outros lugares. E esses estilos musicais, eles vão marcar características culturais desses espaços, né? Eles vão falar sobre as características culturais desses espaços. O forró, por exemplo, ele vai falar sobre questões afetivas relacionadas à realidade daquele espaço, por exemplo, quando a gente pensa na vertente do baião, né? Que é uma vertente do forró. Então ele vai falar sobre questões afetivas, o baião, relacionando a seca daquela região, né, do sertão. Então a gente vai conseguir observar que esses estilos musicais, eles contam as histórias das regiões em que eles estão mais inseridos fortemente. Aqui no Rio a gente vai ver samba falando sobre a malandragem, sobre o malandro, que são elementos da nossa cultura. No forró, como eu já disse, vai se tratar sobre a seca, vai falar sobre as dificuldades, né, do sertão e por aí vai. E por aí vai. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje, um pouquinho sobre os elementos da música, as propriedades da música e os estilos musicais. Eu vou colocar aqui agora o resuminho para vocês e até a próxima aula.